Por gentileza, palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, amém. Capítulo de número 2, amém. Versículos 8 até o versículo 10. Meu Deus. E logo após, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e versículo de número 30. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8. Amém. Pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meu Deus, aleluia. Aos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Meus irmãos, tomem, ocupem nosso lugar, louvando aleluia ao Deus Todo-Poderoso. Motivo de alegria está aqui. Agradeço o convite do pastor missionário Ordilei. Ele passou um tempo juntamente com a sua digníssima esposa Raquel, longe de nós, né, irmãos? Mas aprove ao nosso Deus trazê-los novamente para o campo de Lusiânia, para juntos nós estarmos aqui congregando e adorando a Deus. Graças sou a Deus pela vida desse casal. Quando eles estavam lá, longe, estávamos aqui em oração para Deus abençoá-los. E aqui, de volta conosco, continuamos em oração para que o propósito de Deus se realize na vida deste casal. Queridos irmãos, nesta tarde e para esta tarde, eu gosto muito de pregar sobre a Bíblia. Quantos gostam de ouvir a palavra de Deus aqui? Eu sou um pregador, sou bibliocêntrico, gosto de pregar a palavra. Bibliocêntrico e cristocêntrico. E nessa noite, nessa tarde e para essa tarde, Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. Quero ministrar uma palavra desde o começo. O evangelista ele leu a palavra aqui, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E nesta tarde e para esta tarde, eu quero ministrar uma mensagem sobre o tema os estágios da salvação. Meu Deus, é forte. Os estágios da salvação. Deus, ele tem um projeto desde a fundação do mundo para a humanidade. Nós vamos encontrar sempre aqui na terra um processo. Se nós formos plantarmos uma planta, jogamos a semente sobre o solo, vai demorar um tempo para que a semente germine, cresça e conceda os seus frutos. O ciclo da vida do ser humano aqui na terra também é um processo, desde a concepção do homem, da mulher, de uma criança, quando o sêmen entra no útero da mulher, começa então a desenvolver aquela criança.
Durante 9 meses, alguns 7 meses, nasce mais rápido. Mas o comum mesmo é 9 meses de espera. E ao término de 9 meses, a criança vem ao mundo. Quando nasce a criança, também existe um processo. Processo este, desde o seu nascimento até a sua morte. A criança nasce, depois ela cresce, depois ela reproduz, depois ela envelhece e depois chega o término da vida, o ciclo da vida do homem e da mulher aqui na terra. Mas Ismael Rodrigues, o que você quer dizer com isso? Desde o princípio, Deus ele tinha um plano de salvação para a humanidade. A redenção exige as 4 etapas, o processo da redenção. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que acontece depois da criação do homem? O homem cai, acontece a queda. Logo após a queda do homem, o processo de Deus da redenção para com a humanidade. E o quarto, para concluir, a consumação de todas as coisas. Deus, ele cria o homem lá no jardim do Éden, conforme a Bíblia salienta a todos nós, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas como conhecemos a narrativa bíblica, o homem, ele peca ao desobedecer a ordenança do Senhor. Deus já havia dito de forma explícita para Adão: olha, Adão, você tem a liberdade de comer, de provar, de degustar de todos os frutos que existem no jardim, mas deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não poderá comer. Aí vem a sentença de Deus, porque o dia que você comer deste fruto, Adão, certamente você vai morrer. Como conhecemos a narrativa bíblica, Deus ele cria a mulher, faz a mulher de Adão. E certa vez, Satanás ali, através daquela serpente, começa um diálogo com a mulher. E naquele diálogo, a serpente, Satanás, começa a persuadir a mulher chamada Eva. Começa a distorcer as ordenanças de Deus. Começa a falar: mas Deus disse isso? Deus ele sabe que o dia que você comer deste fruto aqui, os seus olhos vão se abrir, você vai ser conhecedor, vai ter poder como Deus. E ali ela foi deixando ser levada, ela foi deixando a ser persuadida, convencida pela serpente por Satanás. E por fim, ela prova daquele fruto, que posteriormente ela leva para o seu esposo Adão, e ele então prova daquele fruto. Quando eles provaram, quando Adão prova, eles então o quê? Eles percebem agora que estavam despidos, estavam nus. Aquele casal que andava, que passeava por aquele jardim livremente, sem se envergonhar um do outro. Agora, quando eles provam daquele fruto, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam despidos. E eles se envergonharam um do outro e começaram a pegar folha de figueira e tampar a sua nudez. A Bíblia nos relata que todos os dias, na viração do dia, o próprio Yahvé, o próprio Jeová, Meu Deus. o Senhor, Criador dos céus Glória. e Criador da terra, Glória a Deus. ia lá no jardim conversar, ia lá no jardim dialogar com Adão,
Quando Deus ele chega ali no jardim, aquele homem que outrora, que antes tinha uma liberdade tão grande, um prazer tão grande, de quando o seu Criador chegava ali, conversar com ele. Agora Deus ali no jardim chega, o que ele faz? Ele se esconde da presença do seu Criador. Deus ele brada no jardim: Adão, onde tu estás? Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele começa a falar: eu ouvi a tua voz e temi, porque tive medo. Adão, o que tu fizestes? Aí começa o jogo, ninguém assumir a culpa, jogando a culpa um para cima do outro. Ele fala: a mulher que tu me destes. Eva, o que tu fizeste? Mulher, o que tu fizestes? A serpente me enganou. Diante daquele cenário triste, diante daquela situação caótica ali naquele jardim, a serpente estava lá também, mas o próprio Deus já começa então a obra de redenção para a humanidade da seguinte maneira: olha, Adão, você não vai ficar aqui mais no jardim. Agora, do suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar, até que ao pó você torne, porque do pó tu viestes e para o pó tu tornarás. Eva, mulher, agora multiplicarás a dor ao gerar filhos. Quem sabe a serpente começa a rastejar ali, a andar e ir embora, e Deus ele fala: da semente, da essa mulher aqui, da semente da mulher nascerá Aleluia. que ele ferirá, pisará a sua cabeça, ferirá a tua cabeça, e tu picarás o calcanhar. Deus. Aquele casal, eles saíram, foram expulsos do jardim do Éden. Mas ali já começa o plano da redenção entrar em cena. A Bíblia, ela salienta essas 4 etapas: a criação de Deus, a queda do homem, a redenção e a consumação de todas as coisas. O homem, eles foram expulsos, mas Deus, ele tinha um projeto. Aleluia. Deus, ele tinha um plano de salvação para a humanidade. O homem que estava longe de Deus, pela sua desobediência, pela transgressão da palavra de Deus, da ordenança de Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas Deus então ele tem um plano de trazer novamente o homem. Glória a Deus. Aleluia. Escute isso que eu vou dizer nessa tarde. A vontade do nosso Pai Celestial nunca foi de estar longe das suas criaturas. A vontade do nosso Pai Celestial nunca foi ficar longe dos seus filhos e das suas filhas. A vontade de Deus sempre foi de ter comunhão comigo, de ter comunhão contigo, de você conversar com Ele e eu conversar com Ele e nós termos uma intimidade. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus então levanta homens e mulheres lá no Antigo Testamento. Deus então levanta profetas. Deus levanta um homem chamado por nome Isaías, o profeta messiânico, que é considerado o profeta messiânico. No capítulo 6, ali na ocasião do chamamento de Isaías, há uma voz bradando dos céus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, o profeta, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Este versículo tem um sentido duplo. Além de um profeta responder aos
chamado. Existe também, quem sabe, vou fazer uma conjectura aqui. Quem sabe Deus ele dos céus olha para a terra. A Bíblia salienta a todos nós que não havia nem o justo sequer, nem o homem, nem uma mulher, ninguém justo. Deus ele olha e diz: e a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Não tinha ninguém na terra justo, mas ao lado direito do Pai havia um. Aleluia. Este chama-se Jesus, Glória a Deus. o Filho de Deus. Aleluia. E Deus olhando para a terra, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Meu Quem Deus. sabe Jesus levanta do seu trono, Aleluia. bota no ombro do seu pai e fala: Pai, eis-me Oh, aqui. aleluia. Envia-me a mim. Glória a Deus. Eu vou lá na terra para resgatar o homem. Eu vou lá na terra para resgatar a mulher, para novamente ter a intimidade. Aleluia. conosco. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Meu Deus. nos relata no Evangelho a qual escreveu João da seguinte maneira. João capítulo 1, no seu versículo de número 14, da seguinte maneira: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória Aleluia. do unigênito do Pai, Meu Deus. cheio De graça. de graça De verdade. e verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quem é este Verbo? Meu Deus. Quem é este Verbo? Era Jesus. Meu Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus ordenando para Moisés construir aquele tabernáculo. Aquele tabernáculo significava também a obra redentora de Cristo para com a humanidade. Aquele tabernáculo a qual Deus falara para Moisés construir, existia apenas uma porta de acesso para adentrar aquele tabernáculo. Se nós formos abrir a nossa Bíblia, no Novo Testamento, Jesus diz: eu sou a porta. Meu Deus. Aleluia. Naquele tabernáculo existiam algumas peças. Existia logo na entrada o altar de bronze, onde colocava o animal para ser espiado. Nos 4 cantos colocava o sangue daquele animal. Isso significa Jesus que iria morrer pelos 4 cantos da terra. Meu Deus. Norte, sul, leste, Aleluia. oeste. Naquele tabernáculo existia, logo entrando, existia a pia, o lavatório. Jesus disse da seguinte maneira: vocês já estão limpos pela palavra. Aleluia. Eu os tenho. Glória a Deus. Existia um candelabro de ouro no tabernáculo. Isso significa, Jesus no Novo Testamento, Jesus falou da seguinte maneira: eu sou a luz. Aleluia. Existia ali a mesa com os pães, 6 pães de um lado e 6 pães de outro, representando as 12 tribos de Israel. Jesus, na sua encarnação, quando veio à terra, ele disse: eu sou o pão Aleluia. vivo que desceu Glória a Deus. do céu. Aleluia. Quando acabava o santo lugar, existia uma cortina, um véu, que separava o lugar santo do santíssimo lugar. E no santíssimo lugar existia apenas uma peça. Essa peça chamava-se a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho, ou a Arca do Concerto. No Santo dos Santos, Aleluia. apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, por ano, entrava no Santo dos Santos para interceder diretamente a Deus em prol do povo de Israel. Aleluia. E aquela Arca da Aliança, no Antigo Testamento,
ela significava, tipificava a presença de Deus, Meu Deus. no meio do seu povo. Aleluia. Onde a arca da aliança, lá no Antigo Testamento, chegava, Deus ali, se o povo estivesse em obediência com seu Deus, Deus proporcionava Aleluia. vitória para o seu Glória a povo. Deus. Porque ali os levitas levavam a presença de Deus nos seus ombros, e onde a presença de Deus chegava, o Todo-Poderoso manifestava, e os inimigos batiam em retirada, e Deus proporcionava vitória para Aleluia. os Glória a povos Deus. da terra. Aleluia. Meu Deus. Existe um processo, como eu disse, do plantio à colheita. Existe um processo do nascimento até a morte. Desse jeito. Existe um processo da criação de Deus até a consumação. Aleluia. Agora aqui nós vamos ver esses estágios da salvação. A Bíblia nos relata que não é mérito meu, não é mérito seu a salvação. Conforme nós lemos aqui nessa tarde, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso que? A salvação, ela não vem de vós, é dom de Deus. Deus. Meu Deus. Não Aleluia. vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Deus, criados por Deus, Aleluia. para as boas obras. Glória a Deus. Que Deus, de antemão, Aleluia. lá no passado, Glória Ele a já Deus. preparou as boas obras para que eu e que você andássemos praticando Aleluia. as boas obras Meu Deus. aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. Não é um mérito meu. A salvação como ato jurídico da justificação, ela prossegue em um ato vitalício da santificação, e se encerrará em um ato quando nós nos encontrarmos com Jesus, em um ato de glória. Aleluia. Glória a Deus. Para isso também há um processo da conversão do homem até a sua chamada para estar com Jesus Cristo Meu Deus, lá nos céus. Aleluia. Conforme nós lemos carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 8, que Deus, Ele chamou, aos que Deus chamou, a estes predestinou, e aos que predestinou, a estes justificou, Meu Deus. e aos que justificou, a este glorificou. Aleluia. Glória a Deus. É um processo. Eita. Quando quando éramos criaturas apenas, no ato, quando o Evangelho foi pregado para mim e para você. Eu não sei quanto tempo de crente, alguns aqui têm 20, 30, 40, quem sabe 50 anos, que um dia levantaram as suas mãos e acreditaram na obra que Cristo fizera na cruz do Calvário. A partir deste momento, quando o homem se rendeu, quando a mulher se rendeu aos pés de Cristo, confessando o Senhor e Salvador da sua vida, Aleluia. aconteceu então o ato da justificação na vida deste homem e na vida desta mulher. Aleluia. O ato da justificação não é mérito meu. O ato da justificação não é mérito seu. O ato da justificação é graça de Deus em prol da humanidade caída. Glória a Deus. Aleluia. Por mais que o homem, por mais que mulheres tenham e façam
Porque não há nada que o homem possa fazer para alcançar a salvação. Não há nada que a mulher possa fazer para ser justificado. Mas um dia, o justificador, Aleluia. o justo, que eu estou falando de Glória a Jesus, Deus. Aleluia. ele tabernaculou aqui Meu na terra. Deus. Aleluia. Você lembra que eu disse que aquele tabernáculo de Moisés, que Deus ordenara para Moisés construir, em Êxodo capítulo 25, era apenas uma representação do celeste aqui na terra. Mas quando Jesus ele veio aqui na terra, encarnando, ele tabernaculou com os homens aqui na terra. Aleluia. Aquele que estava lá no princípio da criação, quando todas as coisas foram feitas, foram criadas, ele estava lá. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele disse para os seus discípulos: olha, meus discípulos, sem mim nada vocês podeis fazer, nada vocês podem fazer, porque todas as coisas, Aleluia. tudo é dele, é por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Glória a Deus. O homem, ele foi afastado do seu Criador por causa do seu pecado. Palavra do Senhor, registrada está, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, da seguinte maneira: carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, olha só: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, meu Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meu Deus. Ei, Aleluia. esta graça aí, ela não é alcançada pelo poder aquisitivo que nós temos. Glória a Deus. O homem, palmilhando os seus pés aqui nessa terra, ele pode ser o maior milionário da face da terra, mas este homem, essa mulher, com seu poder aquisitivo, ele não pode comprar a salvação, conforme nós lemos aí, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Aleluia. Que há Glória a em Deus. Cristo Aleluia. Jesus. Meu Deus. Redenção. Glória. Mas só Rodrigues, o que é redenção? Redenção é readquirir uma propriedade perdida. O homem, lá no jardim do Éden, por desobedecer a Deus, ele foi expulso da comunhão com seu Criador. Mas Jesus aí, ele veio para Glória a Deus. resgatar Aleluia. aquela comunhão que o Maravilhas. homem tinha É. com o seu Deus. Glória a Deus. Jesus veio para reconciliar o homem, a mulher, pelos seus pecados e desobediência, são afastados da presença de Deus. Mas Jesus veio. A Bíblia relata que pela desobediência de um homem só, muitos todos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só, Meu Deus. muitos se tornaram Aleluia. justos. Glória a E nessa Deus. noite eu quero saber quantos são justificados aqui pelo Oh, Senhor. aleluia. Existe alguém que já foi justificado? Meu pelo Deus. sangue do Glória a Cordeiro? Deus. Ei! Aleluia. Aí você aceitou a Cristo, levantou a sua mão, foi aceito por Cristo, foi justificado. Aí Satanás, diuturnamente, ele vem querer te acusar. O inimigo das nossas vidas, diuturnamente, ele vem dizer para você: você não é salvo coisa nenhuma, você não é salvo coisa nenhuma, mas você pode usar a palavra que está escrito aqui na palavra do Senhor. A Bíblia, ela nos relata, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação Levanta a galva. para
Jesus! Aleluia! Nosso Senhor! Glória a Deus, maravilhas. Oh, glória. É como se nós tivéssemos um juiz. Éramos nós os condenados. No lugar ali de Cristo Jesus. Era para eu e era para você estar lá. Sabe quem nós éramos? Nós éramos Barrabás. Aquele homem assassino, criminoso. Verdade. Ele iria ser crucificado. Mas ali, aquele assassino, aquele criminoso, ele foi liberto para Jesus ser crucificado. Ou seja, na atualidade hoje, nossos dias, Barrabás era eu, irmãos. Barrabás era você. Desse jeito. Nós não merecíamos graça. Nós não merecemos a salvação. Desse jeito. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha Aleluia, pecado. glória a Deus, Mas maravilha. ele se fez pecado em prol de toda a humanidade. Meu Deus, aleluia. A Bíblia nos relata: se você crer em Cristo, você deixa de ser criatura. Entra então outro processo. Meu Deus. A Bíblia nos relata, João capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio para quem? Para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas todos, quantos creem no seu nome, ele dá-lhe o poder, o direito de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Meu Deus. Aí, Aleluia. sai dessa justificação, entra então para um outro estágio da santificação. Aleluia. Enquanto nós estivermos aqui no planeta Terra, existem inimigos para nós lutarmos de dia e de noite. A Bíblia nos relata que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra os seres humanos, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Todos os dias o pecado vem, a serpente vem, Satanás vem para querer tirar de nós essa comunhão, assim como ele lá no princípio tentou Eva. Adão, na atualidade de hoje ele continua a querer persuadir homens, a querer persuadir mulheres para largar o seu Criador e praticar as obras da carne, do sistema do mundo. Por isso existe este processo agora da justificação. Dia após dia nós temos 3 inimigos para lutarmos aqui na terra. Existe a carne, existe o mundo e existe o diabo. Mas eu quero dizer para você, nós não estamos sozinhos nessa. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Glória a nessa. Deus. Há um chamado Jesus, Aleluia. que quando ele terminar a sua obra de redenção aqui na terra, ele falou: eu rogarei ao Pai, e ele enviará para vocês um Consolador, ele estará convosco todos os dias. Quando nós somos tentados aqui na terra, o Espírito Santo está conosco para nos proporcionar a vitória. A carne vem para querer tirar comunhão, mas Jesus diz: aleluia, eu estou contigo e você vai ter a vitória. Glória a Deus. O seu sistema vem para tirar a comunhão com Deus, mas Jesus disse: eu enviei o Espírito Santo, ele está contigo. O inimigo com as suas obras da maldade, ele vem. Mas o Espírito Santo está conosco. Aleluia. A Bíblia nos relata que maior é quem? Quem está conosco. Aquele que está Conosco. conosco. Do que? Aquele que está no Aquele que está no mundo. Projeta para mim. Aos Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 10. Olha só. Da santificação, na qual vontade temos sido santificados pela oblação
de Jesus Cristo feita uma só vez. Aleluia. Nós somos o quê? Santificados. Hoje, nós não somos de nós mesmos. Não somos de nós mesmos. A Bíblia nos relata que Jesus, que Deus, Ele nos tirou lá da potestade das trevas, lá do domínio de Satanás, e trouxe-nos para o seu reino, para o reino do Filho do seu amado. Aleluia. Hoje nós não somos de nós mesmos, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos hoje para Deus. Aleluia. Muitas pessoas hoje no século de número 21 querem a Jesus apenas como seu Senhor. Quando as coisas estão arrochadas, quando está feia as coisas, aí começa a falar: Jesus me socorre, Jesus tem misericórdia de mim. Mas eu quero dizer para você, Jesus, antes de ser nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Senhor significa, Senhor é igual a dono. Ele é o dono da minha vida e Ele é o dono da sua. Aleluia. Jesus em uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Aquele homem chega de noite para conversar com Jesus. Ele começa a dialogar com Jesus e falar: bem sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for e não estiver com eles. Jesus olha para Nicodemos e diz a seguinte maneira: Nicodemos, é o seguinte, rapaz, é necessário você nascer de novo. Aleluia. Aquele homem ficou sem entender, homem já velho. Ele começa a olhar para Jesus e falar: mas como pode isso acontecer? Como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre, voltar ao útero da sua mãe e nascer novamente? Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, não é esse nascimento que eu estou falando, não. É nascer da Aleluia. água. É nascer. Glória a do Deus. Aleluia. Porque aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. A santificação. Aleluia. Do momento em que nós aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão, cremos em Cristo, até o último estágio, agora para nós concluirmos. Existe um último estágio da salvação. O primeiro estágio foi a justificação. O segundo estágio, a santificação. E existe o terceiro estágio, que é a glorificação. Aleluia. Quero dizer para você, nesta tarde, nós estamos aqui na tarde da graça. Oh, graça. Meu Deus. Aleluia. Pela graça, você foi salvo. Rema Sherganaya. Você não merecia, mas você glória. recebeu o presente de Deus. Que Aleluia. presente é esse, meu irmão? Que presente maravilhoso é esse, minha irmã? Você estava condenada, mas o juiz bateu o martelo e falou da seguinte maneira: eu declaro a inocência. Glória. Glória a Deus. Eu decreto a inocência dessa. Oh, não há condenação mais para esse homem. Não há condenação mais para essa mulher, porque ela está em Cristo Jesus. Aleluia. E a santificação, do momento que cremos em Cristo pela fé, até o arrebatamento da igreja. Mas quando acontecer o arrebatamento da igreja, Meu Deus. acontecerá algo glorioso. O que é isso, Deus? Glorificação. A glorificação. Meu Deus. A glorificação. Raman de Kavasher. Quando Jesus concluiu o seu Oh, ministério glória. aqui na terra, É. quando Jesus acabar o seu ministério aqui na terra, Ele lá no monte, subindo, fazendo a sua ascensão para a destra do seu Pai. A Bíblia nos relata que os discípulos estavam lá no monte, olhando Jesus subir, ascendendo para junto à destra do Pai. Quem sabe, aquele discípulo muito amado de Jesus, chamado João, aquele discípulo que colocava a sua cabeça no peito de Jesus e escutava as batidas do coração do Mestre. Quem sabe estava jorrando, descendo lágrimas copiosamente na face de João. E
e ele olhando, dizendo: o meu amado Jesus está indo embora. Quem sabe Pedro olhando: e agora, o que será de nós aqui nessa terra? A Bíblia nos relata que quando Jesus chega a uma determinada altura, uma nuvem o encobriu. Aleluia. Quando aquela nuvem cobre o mestre, aparece um varão vestido de branco, vestes resplandecentes, se põe diante daqueles discípulos e fala da seguinte maneira: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Vocês estão vendo esse Jesus que está subindo aí? Da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar para Glória a Deus. para estar com ele. Glória, meu Deus, é forte, glória a Deus. Queridos irmãos, Rema Xerga. Jesus, depois da sua ressurreição, Meu Deus. ele recebeu um corpo glorificado. Quer dizer para você nesta tarde, é este corpo que você vai receber. Eu creio. A palavra do Senhor diz, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que este corpo de humilhação, este corpo aqui que nós temos aqui na terra, é um corpo de angústia, é um corpo de humilhação, ele será transformado Meu Deus. em um corpo glorioso, segundo a eficácia Aleluia. do seu poder, de subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. A Bíblia nos relata, 1 de João, projete aí para nós, por favor, 1 de João, capítulo 3, e aqui eu encerro. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Olha só o que vai acontecer, irmãos. Santo, aleluia. Amados, Aleluia. agora somos Filhos. filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, Meu Deus. mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o verdadeiro. Meu Deus. Aleluia. Glória a Quantos Deus. aqui tem essa esperança? Oh, glória. Quero dizer para você, assim Aleluia. como a pessoa ela lança a semente na terra, e habita durante um tempo é esperado para germinar e dar os seus frutos, assim como nasce uma criança e espera a mãe dar luz, assim como nasce a criança até o momento da sua morte, é este processo. Isso, a glorificação ainda não aconteceu, mas brevemente acontecerá. Brevemente as trombetas vão soar. A Bíblia ela nos relata que no momento do abrir, Aleluia. antes da Glória a Deus. porque Oh. os mortos que morreram em Aleluia. Cristo Meu ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados Meu Deus. para encontrar com o Senhor nos ares, e assim